Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Olá pessoal, muito bom dia. Estou começando o programa Carlos Henrique desse sábado, num cenário espetacular, na região de Tiroleses, em Timbó, na Ecolocanda, um local que, se você não conhece, precisa vir conhecer o quanto antes. E tenha certeza, ao indicar para algum amigo, algum turista, você certamente vai fazer uma bela indicação, pois trata-se de um local maravilhoso. E esse local a gente escolheu graças a Débora e o Salomar Oste, que são proprietários da Ecolocanda, aqui na propriedade do seu Oswaldo Trisotto, no Tirolês. Escolheu essa locação para falarmos de um tema muito interessante, e eu fico imaginando que as temperaturas já mudaram, está saindo daquele calor infernal para temperaturas mais agradáveis, se bem que nesse final de semana a temperatura tem uma tendência a se elevar um pouquinho mais, mas está aí, são os ares do outono, do inverno que estão chegando, e há uma coisa muito característica quando chega essa estação, essas estações. A gente curte mais as nossas casas, é ou não é? Um cantinho qualquer da nossa casa passa a ser mais frequentado, sai menos e curte as acomodações que a casa oferece. Acomodações que muitas vezes você criou exatamente para vivenciar esses momentos especiais. E a gente vai falar sobre casa, moradia. A gente vai falar sobre as lembranças que temos das nossas casas. Vá memorizando aí já qual é a lembrança mais especial que você guarda em relação à casa que você nasceu, não propriamente na casa que você viveu os seus melhores momentos, ou não, né? Mas que são marcantes, aqueles períodos fazem parte da tua história. E nós convidamos para essa entrevista duas pessoas que não só gostam dessa temática, como vivem profissionalmente indicando pessoas a respeito dos ambientes, dos interiores das casas, de empresas também. Eu vou apresentar para vocês aqui, como convidados especiais, a Sandra Bugman, ela é bioquímica, é artista plástica, e o maridão, Maurílio Bugman, que é designer de interiores e também de produtos, além de projetista. Esse casal é de Blumenau, conhece bem a região aqui também, e nós vamos falar também do lançamento de um livro, A Casa que Me Faz Bem. Veja só, eles gostam tanto do tema que não só trabalham com isso, oferecem essa sua especialidade às pessoas, como inclusive tiveram tempo de se debruçar na formatação de um livro que ainda será lançado, mas que a gente já vai poder falar um pouquinho a respeito disso aqui. Estou dando então o meu bom dia para Sandra. Seja muito bem-vinda, Sandra. Bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui nesse lugar maravilhoso, né? Para chegar até aqui nós passamos por uma estrada também maravilhosa, que aqui em Timbó tem paisagens magníficas. É verdade, mesmo, né? né? Muito bom. Maurílio, seja bem-vindo, muito bom dia. Obrigado, Carlos. É um grande prazer estar aqui contigo, nesse local maravilhoso. Bom, queria primeiro a impressão de dois especialistas em ambientes sobre a Ecolocanda. Me falem desse lugar, da impressão que vocês tiveram desse primeiro impacto. É incrível, um lugar muito agradável, né? Todos os ambientes que a gente passou agora inicialmente são muito acolhedores, né? Nos trouxeram boas sensações. Uhum. Para ti, Sandra. É tudo muito aconchegante, né? E a gente, o primeiro olhar já foi essa toalha maravilhosa. Essa toalha né? maravilhosa. Essa mesa muito bem posta. Eu sou bem apaixonada, assim, porque minha mãe também tem esse costume de fazer umas mesas muito bonitas. E isso encanta, né? Assim,
a gente já se sentir bem só de estar aqui, né? Uhum. Que bom. Antes de nós começarmos, a minha filha Juliana, ela disse assim, papi, ela me chama de papi, por que você não lê o Casa Arrumada do Drummond na abertura do programa? Eu digo, puxa, que ideia legal. Eu acho que vem até a calhar. Sim, né? Olha o que o Drummond falou de uma casa arrumada. Vou ler para vocês aqui então. Um lugar organizado. Uma casa arrumada é assim: um lugar organizado, limpo, com espaço livre para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa e não um centro cirúrgico, um cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não, eu prefiro viver numa casa onde eu bato e olho e percebo logo, aqui tem vida. Casa com vida, para mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha? Tapete sem fio puxado? Mesa sem marca de copo? Tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem um arranhão? É porque ali ninguém dança. Casa com vida, para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde, tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte e vela de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda e que está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com a cara da gente, como a cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. O Drummond falou aquilo que diz aqui nesse poema, aquilo que a gente vinha conversando desde a semana, quando entabulamos essa entrevista, né, Maurílio? Perfeito. Do que representa a casa, porque a casa tem que ser um lugar que nos deixa bem, não é mesmo? Uhum. Me fale um pouquinho então, já que você está lançando a casa quem faz bem, qual é a casa que te faz bem, Maurílio? Eu devolvo então a tua pergunta. É como ele colocou, como o Drummond colocou, é a casa com a cara da gente, né? Esse é o ponto chave, né? E isso necessita um conhecimento, uma leitura da gente, né? Uhum. Esse é o grande lance. Tá certo. Esse conhecimento. Sandra, casa que faz bem, que te faz bem, qual é? Olha, Como é? assim, Como é? Tem que ser a casa que tem a cara da gente, que é onde a gente esteja cercado das nossas coisas, das coisas significativas e das pessoas que a gente ama, né? E talvez assim, hoje em dia o grande problema é que a gente já não se conhece tanto, então às vezes acontecem equívocos, né? A gente vai preparar uma casa, mas acaba trazendo referências de fora e esquecendo das nossas referências. É verdade, né? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Eu vou fazer o primeiro intervalo. A gente vai tomar um café gostoso aqui, um suco gostoso, com uma oferta muito especial da Ecolocanda. E vocês ficam aqui com o nosso intervalo comercial, a gente já volta. E nós queremos, no próximo bloco, eu quero perguntar para os dois quais são as mais importantes, as principais lembranças que eles têm das casas onde nasceram, os momentos de infância, porque a gente vai forçosamente, quando fala num tema desse, voltar à infância, sem dúvida nenhuma, né? Para o nosso próximo assunto, então, as lembranças das nossas casas. Bock, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Toldos Timbó, momentos incomparáveis pedem proteção e bom gosto. Toldos Timbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed.
Tapioca, choperia e restaurante. A qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale. Maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Nós estamos retomando o programa. Nossos convidados hoje, o casal Maurílio e Sandra Bugman. Sandra é professora da FURB, depois ela vai falar sobre um curso que ela ministra lá que tem tudo a ver, vai explicar o significado das coisas, que é tão bacana. E o Maurílio, ele tem uma formação em design, engenharia civil e mestrado em educação, professor do curso sequencial de design e decoração de interiores da FURB, da disciplina design do Morar Bem, e materiais e técnicas de decoração. Trabalha com design de interiores há mais de 20 anos e nos últimos anos se dedica à pesquisa do que de fato contribui para que as pessoas se sintam bem em suas casas. Esse é um detalhe importante, aliás é o objetivo aqui da nossa entrevista quando convidamos esse casal para essa entrevista especial aqui no sábado, falando sobre a casa, as lembranças da casa, a casa que me faz bem. Maurílio, vamos conforme combinado, qual é a lembrança que você tem da sua casa? Bem, a casa que mais me marcou quando criança foi a casa que eu morei mais ou menos dos 3 anos até os 30 anos. Nossa! Foi uma casa que meu pai construiu, né? E tinha um monte de detalhes interessantes que ele criou, detalhes no forro, piso, detalhes de portas, né? A gente essa casa ela foi demolida faz uns anos, né? E um dia antes dela ser demolida, eu fui com a minha mãe até a casa e a gente foi tirar umas fotos e ver alguns detalhes que iam ficar no tempo, né? Então foi muito rico. Essa visita até foi um estímulo para escrever esse livro. Né? Nasce dali provavelmente esse estímulo. Um ponto foi esse. Mas né? ficou lá vendo a casa ser demolida? Parece uma situação muito triste. Não. Aí não dá, né, Sandra? Não, acho que... E assim, uma lembrança muito forte que eu tenho dessa casa é quando minha avó, que vinha de Indaial, de trem na época, vinha para nossa casa ficar alguns dias e ela fazia orelhas de gato. Isso era nem a vovó vai ter orelha de gato, que alguns chamam de bróscoli, né? Uma coisa assim. E cueca virada também. E ela fazia essas orelhas, a gente ajudava, né? Era criança, e ela fazia várias latas, porque ela só iria voltar depois de um mês, né? Então, quando ela ia embora, ficavam as latas com as orelhas, né? Bacana, que a gente ficava... E essas orelhas ficavam guardadas num armário, a gente não podia mexer, né? Só podia pegar a orelha em determinadas ocasiões. Né? Então aquilo tinha um valor, e sempre hoje, né, quando eu como uma orelha de gato, vem essa lembrança muito legal. Lembrança boa, né? Quer dizer, a casa te traz uma lembrança, você viveu lá, 27 anos numa mesma casa. Tá tudo lá, né? Estava tudo lá nesse espaço, né, a tua vida, né? Começa a se identificar com as coisas com 5, 6 anos, né? Hoje as crianças mais precocemente conseguem se identificar, parece ainda mais cedo, mas eu também lembro minha primeira imagem, minha primeira noção das coisas, 5, 6, 7 anos por aí, né? E aí, Sandra, e você? Qual é a lembrança que te vem, assim? Então, qual é a casa que te marcou? Eu sempre tive assim, uma boa ligação com as casas em que eu morei, né? Mas eu tinha uma casa especial que para mim é a casa que é a casa completa, que é a casa que tem sótão, tem porão, tem varanda, tem garagem ali separada, assim, aquela casa que tem todos os espaços, assim. Eu tenho, nessa casa que eu morei, na rua Pastor Oswaldo Hess, lá em Blumenau, ela tinha esse sótão, né? E eu gostava muito de subir quando eu já podia subir, né? E daí tinha um quarto vazio, assim, porque nós éramos em 4 e a casa era enorme. E daí lá era o meu espaço onde eu imaginava, assim, que tinha floresta,
que Sonhos. tinha fada, tinha princesa, tinha aquelas coisas todas que fazem parte do imaginário. Que eu sempre tive muita ligação assim, no mundo imaginário, né? Ah, que legal. Então ali era o meu local, assim. Uhum. E assim, essas lembranças são... A gente não percebe, mas a noção que a gente tem de espaço vai sendo construída nesse momento. Mesmo que a gente não lembre exatamente, né? Eu tenho uma lembrança muito fresca, assim, muito presente. O Maurílio também tem. Às vezes a pessoa não tem essas lembranças. Claro. Mas a casa, aqueles espaços que a gente foi vivendo, eles servem de referência. Posso Sim, claro. perguntar para ti? A minha... É que você falou algo mágico para mim. Eu nunca morei numa casa que fosse essa casa completa. A minha casa de hoje tem sótão, que eu adoro, né? Mas a casa completa realmente tinha porão. Porão, a casa, as dependências praticamente normais e essa coisa mágica do sótão. Mas o porão, me parece... Não se faz mais casa assim, porque, se me parece, na época era o sonho de consumo de todo mundo ter uma casa completa dessa. Sim. Era maravilhosa, né? Era maravilhosa. Esse conceito não existe mais, né? Não, né? A varanda, o jardim. A varanda, o jardim, mas o sótão e o porão me chamam muita atenção. Eram lugares muito bons. Lugares protegidos, né? Com essa ideia de Hoje quem? Proteção. Se eu tivesse condições e com medo de truvada como eu tenho, eu faria um porão. Sim. O porão daí é a caverna, né? Assim, então, simboliza um monte de coisa. Você vive num mundo fantasioso, né? Mas tu ia perguntar a minha casa, isso, né? A minha infância, eu morava numa casa gostosa, até ela existe ainda, um pouquinho modificada em Blumenau. Eu de vez em quando vou dar uma olhada lá, traz recordações, né? Mas era uma casa, não tinha sótão e não tinha porão, mas tinha tudo que se imaginava na época dessa área de jardim, de horta, do ranchinho, que às vezes era mais encantador do que a casa. Né? A gente, quando estava vindo para cá, passamos aqui perto de um celeiro, aqui de um rancho aqui da propriedade, e você me lembrou disso, olha só. E aí eu lembrei também de, eu gosto mais de ranchinho do que de casa. Sim. É uma coisa que é de cada um, né? Eu lembro também das casas das minhas avós, também são coisas assim, lembranças muito caras, assim. Imagina. Posso ficar falando um tempão assim, só de lembranças. Mas eu gosto mesmo da minha casa atual. Gosto demais. Tenho paixão pela minha casa atual. Como é bom, né? Morar minha casa, moro há 30 anos lá, aproximadamente, mas é uma casa assim que, de tão gostosa que é, você acaba até esquecendo das outras que foram importantes na passagem da sua vida, mas que, né, de repente não vem. Eu queria saber um pouquinho agora de ti, Sandra. Como é que a matéria que seleciona na FURB... Nesse momento eu não estou lecionando, mas eu já... É semiótica, que é algo que eu... Como é que é? Semiótica. Semiótica. A semiótica estuda... Explica a razão das coisas. A questão dos significados. Significados. Porque o significado é até a forma como a gente aprende o mundo. Né? Porque o signo, que é a base do estudo da semiótica, é aquilo que tu usas para falar de outra coisa. Então é a que a gente chama da linguagem simbólica. Sim. Né? Assim, por exemplo, uma letra, ela é o símbolo de um som. Né? Tu junta as letras, forma as palavras, então as palavras são símbolos de um significado né, do significado da palavra. E assim, por exemplo, como a maçãzinha com a mordidinha é o símbolo da Apple, né? Então, tudo que a gente fala, para pensar a gente usa símbolos. Entendi. Né? Então tem muitos estudiosos, é um estudo até recente, né? Se pensar na história da humanidade, que é usado isso desde que o homem começou a pensar as coisas, até hoje faz pouco tempo, assim, sei lá, talvez 100 anos, menos, que se estuda que alguém chegou lá e começou a pensar sobre como acontece a semiose, que é esse processo de uma coisa simbolizar outra. Mas é um estudo muito interessante. Imagino. Estou ficando aqui viajando naquilo que você está falando. Realmente é isso que sugere. Né? Porque se a gente começa a falar,
vai longe a história, porque é muito interessante. Vamos lá. Dentro dessa questão envolvendo a casa que me faz bem, que é o título que vocês escolheram para o livro, né? Sai quando o livro? O livro, nós vamos lançar a campanha, já vou explicar, no final de maio. Final de maio. Então, e ele deve sair 2 meses depois, impresso para comercialização, né, nas livrarias. Então tá, dentro dessa pegada aqui, qual é o tipo de casa que nos faz bem, Maurílio? Vale para os dois a pergunta, fica à vontade, pode deixar conversar à vontade. Qual é o tipo de casa que nos faz bem? Qual o tipo de casa que nos faz bem? A casa do Drummond, contada por ele, ou você tem um modelo? Para cada pessoa isso varia um pouco, né? Às vezes as pessoas constroem casas ou projetam casas que esse projeto ele está muito baseado no modismo, no que está em alta no momento, né? E sem pensar muito no seu gosto pessoal, na sua intimidade, né? E seu estilo de vida, né? Então a casa que faz bem para qualquer pessoa é essa casa que ela espelha o jeito de ser da pessoa. Agora, né? Você toca numa questão que eu achei importante, às vezes a pessoa abdica de certos conceitos e faz uma casa seguindo apenas o modernismo. Essa casa tem uma tendência a se tornar fria, né? Sim, não depois, necessariamente. Depois de um tempo, né, essa casa, a pessoa acaba se desencantando, né, porque ela realmente não traduz o que é a pessoa, né? O Drummond fala da casa arrumada, da casa que parece ele cita uma casa de novela. É um cenário de novela, né? É Uma coisa nesse sentido. Então não é isso que a gente tem que buscar, na verdade. Não deveria ser assim. Às vezes a gente vê pessoas que fazem as casas todas de forma muito minimalista, né? Não há nada de errado com a casa ser minimalista, mas que as coisas sejam aconchegantes, né? Então tampos de vidro, um porcelanato brilhante, mas em excesso, né? Então até uma poeirinha é visível, né? E as pessoas no final não se sentem à vontade. Olha só, isso vai ser induzido a ficar o tempo todo marcando, olhando, cuidando, e aí é demais, né? E daí Tira atenção. ficam aquelas salas que não se usam. Salas que não se usam. Até antigamente tinha, às vezes, né? Aquela sala era só para visita, assim. Mas fica uma situação bem estranha quando tu não usa toda a tua casa, né? Agora, quais foram, na opinião de vocês, as transformações mais importantes nos últimos tempos? Eu tenho para mim que houve uma revolução, não faz muito tempo, quando a gente, de certa forma, abdica desses espaços reservados. Aqui é a sala, aqui é a sala de jantar, aqui é a cozinha. E quando se integrou isso, essa seria a grande última mudança no jeito de fazer uma casa? Porque hoje há uma tendência, né? Você ter quartos, sala já com uma sala de jantar já anexada à cozinha, onde se fica... Tem essas aberturas mais visíveis hoje, não é mesmo? Sim, em termos gerais, essa integração é bem natural hoje, né? É uma tendência? Se a casa, muitas vezes até o quarto, ele está junto, através de uma porta-painel grande, ele pode ser... está integrado com a sala e com outros ambientes, né? O banheiro é um caso à parte, claro, né? Mas a cozinha, claro, as salas, os quartos podem estar todos integrados, e isso hoje é muito normal, é uma questão sociológica, né? Que as pessoas mudaram, né? E os ambientes em consequência mudaram também. Vocês enxergam isso com bons olhos? Essa integração ali do ambiente, as pessoas vivendo todas juntas, assim, melhor? Eu acho que é uma necessidade. Uma necessidade? Eu acho que sim. De as pessoas estarem em contato, né? Eu acho que, assim, tem tanta questão da tecnologia, né? Que meio separa as pessoas, que eu acho que sempre tem uma balança, né? Quando a coisa vai muito para um lado,
se percebe que se busca o outro lado para ter um equilíbrio. E nesse caso eu acredito que também é dessa forma. Né? Se vocês fossem construir uma casa hoje, como é que seria a casa de vocês? Seria aberta. Aberta. Seria aberta, aberta. Bem aberta, tudo muito integrado. Essa questão das pessoas estarem cozinhando, né, e conversando ao mesmo tempo, de frente para as outras, né? Isso é bacana demais, faz né? Tudo parte Isso é desse bacana conceito. A abertura também para, né, aqui se fosse num lugar assim... As pessoas encomendam de vocês trabalhos nesse sentido, olha, quero projeto, no sentido que fique tudo mais aberto, tudo... Sim, esse é um briefing que é passado no início, né, e a gente consegue perceber essas necessidades, mas essa questão da integração dos espaços é quase unânime. A integração, então, é a grande mudança que houve na forma de edificar casas, na opinião de vocês? Em termos de layout, de projeto, é um dos pontos mais importantes, né? Outras coisas mudaram. Sustentabilidade. Essa questão da sustentabilidade. Os materiais, né? Os materiais mesmo não naturais, mas com um toque, uma sensação muito aconchegante, né? A questão da iluminação natural, tudo isso faz parte desse dessa momento. Busca. Não voltaremos mais aos velhos tempos, né? Claro, né? Vamos aproveitar o que temos da tecnologia, a esse novo conceito, então, né? Então tá, eu vou fazer mais um intervalo e na volta a gente continua essa conversa aqui com o Maurílio, com a Sandra, falando a respeito das casas, a casa que me faz bem. E você, qual é a lembrança que você tem da sua casa? Hoje na sua casa, você tem, qual é a empatia, qual é a relação que você tem com a sua casa? É bom pensar um pouco nisso. O que a sua casa representa para você? É na sua casa que você gosta de estar ou não? Vamos bater um papo mais generalizado sobre esse tema dentro de instantes aqui na sequência da nossa programação, aqui na Rádio Página 2, nesse sábado de abril. Já voltamos. Linshaum, marca de valor e confiança em implementos rodoviários, sempre junto do caminhoneiro. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. PAF Butski, tranquilidade e segurança para o momento mais difícil da vida. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Ok, estou voltando com a entrevista com o Maurílio e a Sandra Bugman, esse casal que hoje propicia às pessoas um trabalho muito interessante, como design de interiores. Eles têm criado ambientes bem bacanas e já vamos falar um pouco mais a respeito disso também, mas são muito requisitados também por empresas. Eu já vi um portfólio deles bem bacana acerca do trabalho que vem desenvolvendo em empresas, em hotéis, consultórios, escritórios, enfim. É um trabalho bem interessante e que faz com que eles tenham uma agenda muito concorrida, muito requisitada, acima de tudo, requisitado o seu conhecimento. Quero dizer que esse programa a gente está fazendo aqui da Ecolocanda, Tiroleses, um local maravilhoso. A gente está desfrutando de um cenário impressionante. Eu tenho à minha frente o Morro Azul se descortinando, esses contornos de morros de Timbó, da região aqui, são maravilhosos, num dia especialmente bonito, e nesse local que é realmente aprazível, é muito, mas muito gostoso de estar aqui. Essa sensação realmente que a gente tem. Vamos adiante então, falando a respeito do tema que nos trouxe aqui, que é o trabalho desse casal, do Maurílio e da Sandra, e o lançamento desse livro, A Casa que Me Faz Bem. O que contém esse livro? Você não lançou ainda, né? Não. O conteúdo desse livro, o que ele traz? Bem, o livro, ele traz uma série de reflexões sobre o que faz com que a gente se sinta bem nas nossas casas, né? Quais os pontos chaves, né?
E o pano de fundo assim que está por trás disso tudo é a teoria da Gestalt, né? A teoria da forma, e ele tem essa parte inicial com essas reflexões e tem uma parte final que são histórias de várias pessoas, de várias idades diferentes, sobre uma história sobre a sua casa de infância, um fato positivo que aconteceu nessa casa de infância. E assim, o ponto-chave é essa questão que a gente sempre carrega junto conosco um pouco da nossa casa, e principalmente essa casa que nos marcou, né? Ela está presente no nosso dia a dia, no nosso apartamento, na nossa casa atual, né? E tem também um espaço, depois a pessoa acaba se inspirando por essas histórias maravilhosas, um espaço para a pessoa também escrever um pouco sobre a sua casa de infância. Todas são histórias, devem ser maravilhosas, né? Tem histórias emocionantes. Há muito sentimento nisso, né, Sandra? Muito sentimento. Nós percebemos que as pessoas que contribuíram, elas ficaram... Isso foi um processo que fez tão bem para elas que muitas escreveram mais de uma história. E todas relataram que esse exercício despertou assim essas memórias, né? E também uma sensação muito boa. A gente estava falando no carro, né, quando viemos para cá, acerca desse tema que a gente sozinho, nós não vamos a esse passado. Mas quando a gente é estimulado, como essa conversa, tu consegues voltar e lembrar de detalhes da sua casa, né? Agora, a casa é muito particular, né? Não dá para dizer que essa casa é a certa, que ela não é, né? Não existe é diferente. Até baseado nisso, a casa bonita de gente mais abastada e nem sempre feliz, e a casa simples, eu imagino aquela chaminézinha expelindo uma fumacinha, e às vezes com gente simples e feliz. Que lição isso provoca? Exatamente, né? Que tu tens que conseguir encontrar essa verdade, né? Essa tua relação com o espaço e se alinhar com esses teus sentimentos, né? Com essas tuas referências, né? Com aquilo que te faz realmente te sentir bem, porque a casa, ela é como se fosse a nossa segunda pele, né? Terceira pele. Terceira pele. Porque a pele... tem um artista alemão, o Hunter Wasser, ele fala que nós temos várias peles, né? Então, a primeira pele seria a pele mesmo, a segunda a roupa, e a terceira seria a casa. Olha que leitura interessante isso. Bem interessante. Vocês já entraram em casas que não se sentiram bem? Sim. Casas que a gente entra e rapidamente tem uma sensação que quer sair, né? E também casas que a gente realmente se sente muito bem, quer ficar. Agora a gente está falando da energia da casa. Isso existe? Vocês que andam muito em casas diversas. Existem essas duas coisas, né? Tanto uma questão energética, de aura, de equilíbrio de energia, mas também existe daí a parte que o Maurílio fala no livro, né? Que existem coisas que dependem realmente que várias pessoas já estudaram. Desculpa, não estou conseguindo formular. Mas, por exemplo, determinados espaços, né? Tu tens ângulos, às vezes tem pontas, às vezes tem, sei lá, a distribuição dos móveis, o layout, a iluminação. O Maurílio tem grande admiração, né? Porque ele consegue identificar. Ele consegue. Eu não percebo, eu não tenho essa habilidade. Você consegue, Maurílio, chega numa casa e a pessoa te sugere uma mudança. Ela fala, vocês estão aqui para mudar, eu quero fazer uma mudança geral. Você consegue identificar os pontos daquela casa que não estão satisfazendo o dono? Sim, mas é claro, depois de conhecer o dono, né? Alguns pontos são visíveis, né? Por uma questão energética, mas a questão principal é conhecer a pessoa, né?
o seu íntimo, os seus gostos, ou a sua forma de ser, né? O que essa pessoa valoriza, né? Esse é o ponto-chave, né? Qual é a história que você tem no teu livro assim, que vai de encontro a essa questão que a gente está conversando agora? Olha, tem todas as histórias têm relação com isso, né? Uma história assim muito surpreendente que a gente viveu foi uma cliente que nos chamou para a reforma da casa, e logo no primeiro dia, no hall de entrada da casa, ela me disse que ela gostaria de abrir várias paredes e fazer um espaço integrado. Do hall, pensando num espaço integrado, e ela gostaria de, lá da entrada da casa, quando ela chegasse em casa, ela ver lá a cozinha, que seria lá no fundo, né? E eu achei muito estranho essa questão de querer abrir tudo de uma forma radical, sem pensar num layout, né? E a gente fez o projeto dessa reforma, ficou muito legal a integração dos ambientes, e realmente quando eles chegavam no hall de entrada da casa, eles viam lá a cozinha lá no fundo, né? E o casal, quando a casa pronta, nos convidou para um jantar, né? E nesse jantar, essa cliente nos contou um pouco da história dela, de quando criança, né? Que ela conheceu a mãe muito pouco. A mãe estava muito doente no hospital, né? E depois a mãe faleceu, e ela acabou sendo dada, né, para outras famílias, e passou por várias famílias, sofreu muito, né? E de repente ela começou a chorar quando ela estava contando essa história, né? É uma história triste, convenhamos, uma história triste. E ela colocou que a única lembrança da mãe dela que ela tem é a silhueta da mãe cozinhando numa cozinha lá no fundo. Nossa! Quer dizer, ela queria, de certa forma, reconstruir essa imagem que ela guardava no ambiente da casa dela. E ela, quando ela nos chamou, ela não sabia disso. Ela se tocou nesse jantar, ela teve o insight, né? Foi muito interessante. Nossa, que bacana! Ali tem sentimento puro, né? Sim, foi incrível. O ambiente da casa que eles mais curtem é essa cozinha, que é integrada com a churrasqueira, meio até junto com a garagem. O quanto a cor influencia o bem-estar numa casa? A cor é fundamental, é um dos pontos-chave. Vocês né? trabalham muito com isso na orientação das pessoas? Bastante. Me fale das cores que não devem ser usadas. Não existem. Não existem? Não existem. E é muito do que se pretende com aquele ambiente, né? Falando de residências, né? A sensação que se quer ter em cada ambiente, né? Então há um quarto do casal, um quarto de leitura, uma cozinha, né? Então as cores elas ajudam, elas colaboram para trazer essa atmosfera. E uma das primeiras perguntas que a gente faz quando se vai fazer um projeto é essa: qual sensação você gostaria de ter nesse ambiente? Quer dizer, vai da pessoa então ela definir a cor e mais ou menos assim. Mas a cor faz a diferença. Percebe, sim, com certeza. Algo energético. A parte da teoria da cor também entra daí na composição. Para a pessoa talvez goste de vermelho, mas a gente vai talvez ajudar a escolher a melhor tonalidade, ou como vai ser a composição com esse vermelho. Entendi. Né? Porque tem, por exemplo, tem as cores complementares, então tu tens que fazer esse equilíbrio para... E as plantas dentro de uma casa? As plantas também são fundamentais na questão de trazer a vida, né? O verde, até voltando em cor e planta, né? O verde é uma das cores que a gente tem mais facilidade de identificar variações, né? Porque a gente está toda hora vendo opções de verde, né? Como aqui, né? Sim, é um contraste de verdes exuberante, né? Então, além de ter essa vida, né? Essa
questão da cor. Agora eu queria citar um outro exemplo da questão da cor, que é uma coisa mais radical. Foi um projeto que nós fizemos para uma pessoa daltônica. Nossa! Então, o que fazer, né? Pessoa que não enxerga além do preto e branco, né? O preto e branco, tons de cinza. Tons de cinza, esse é o tem daltônico. Vários níveis. Sim, ainda, tem vários né? níveis, Então era uma sala que ele gostaria de trabalhar nessa sala também, né? Ele trabalha escrevendo, né? Ele é escritor, e ele queria criar um clima mais agradável, com a iluminação adequada, com coisas que ele gostasse, né? Então a gente trabalhou essa sala e a gente descobriu que mostrando para ele opção de cores e visitando algumas lojas junto, que um determinado tom de azul ele enxergava bem, era muito agradável. E era agradável para ele, né? Alguns outros tons de azul ele não enxergava, eram cinzas. Aquele tom, aquela faixa, né, de azul, ele enxergava. Então a gente trabalhou os papéis de parede com esse tom, e uma outra cor que ele também enxergava e gosta muito é o verde esmeralda, né? Então a gente trabalhou essas duas cores no papel de parede, nos detalhes, e o efeito foi incrível, né? Vocês dois vivem... hoje existem programas específicos da TV Mundial, os americanos fazem muito isso, né? Vão fazer uma reforma geral na casa e contrata equipes de arquitetos e outros, né? Mão de obra completa, e transforma a casa, e a família só vai voltar quando está tudo pronto. Vocês vivem essas emoções, vocês dois? Vocês chegam a fazer isso também? Assim, pessoal, vamos fazer uma reforma, vocês voltam quando está pronto. Eu acho que assim, nós não temos essa experiência. Acontece eventualmente, né? Nesse caso dessa sala aconteceu. Aconteceu assim. Aconteceu assim, é verdade. Quando ele voltou, ele ficou hospedado num outro lugar 2 semanas, e quando ele voltou, ele estava tudo pronto. Esse brilho no olho deve ser uma coisa maravilhosa. As pessoas, quando vem assim, a satisfação de que aquilo que imaginavam foi contemplado, né? Deve ser bacana demais. Muito bom. A gente está falando de casa, da casa legal, da casa com porão, da casa com sótão, da casa com a cor bem definida, da casa com plantas. A casa, para ser legal, tem que se relacionar com você, que vai morar na casa, tem que se relacionar bem com os vizinhos, né? Sim, também, com certeza. Quanto mais melhor, né? Isso é importante. Às vezes a gente esquece, né? Lembra da casa, a coisa material, né? Mas lembrando que há um conjunto de pessoas que moram na casa, daquelas que visitam e daquelas que são teus vizinhos. E essa relação precisa ser importante, né? O que vocês acham disso? Que hoje quase não tem mais, né? Assim, nós moramos em apartamento. Isso é uma página toda que vamos dedicar a esse casal que fala de interior, e se estão falando de casa, mora num apartamento. Não deixa de ser uma casa, né? O desafio é transformar os apartamentos em casa, né? Mas enfim, essa relação com o vizinho é importante. Quem mora em apartamento não tem isso, né? Não tem. É outra mas forma. que nós tentamos, assim, nós moramos no nosso andar, tem 6 apartamentos. E é muito difícil nós cruzarmos com os vizinhos. Quer dizer, não há uma relação com o vizinho, né? Se houver muito... com pouca frequência, né? Isso, exatamente. Nós quase não nós tentamos até, né? As casas de um passado, né, onde era privilegiada a varanda, hoje as casas quase não têm mais varanda. As casas construídas, né? Era muito interessante. As pessoas passavam na frente da casa, cumprimentavam. As pessoas ficavam sentadas no final do dia, nas cadeiras, né? Então, estabelecia-se um contato, né? Não muito profundo, mas acabava se fazendo amizade com os vizinhos, né? Dessa forma, né? Hoje, mesmo as casas, né? Falando de condomínios, né? Elas são mais fechadas, e tem a questão dos muros, né? Tudo isso, né? Limita o acesso às pessoas. Sim, né? A minha mãe mora num lugar que ela tem os vizinhos e todos, ela mora muito tempo lá, né? Daí é aquela coisa mesmo, um cuida do outro. Está aqui em Timbó, está voltando com esse grupo de vizinhos, essa rede de vizinhos, está voltando, um cuidando do outro literalmente, usando a tecnologia, e isso de certa forma os aproxima, né? É uma forma de aproximar. Vamos fazer mais um intervalo aqui.
Depois a gente volta com o último segmento dessa entrevista. Estou fazendo aqui com o casal, o Maurílio e a Sandra Bugman. Eles que são especialistas em interiores, trabalham com projetos e design de interiores, na verdade, com ideias maravilhosas para deixar as pessoas bem em suas casas. Já voltamos então. Quero dizer que esse programa está sendo transmitido aqui da Ecolocanda, no Tiroleses, dizendo que temos uma mesa especialmente linda, né? Falamos em flores ainda há pouco, essa camélia maravilhosa que chama a atenção, essa toalha que realmente impressionou desde o primeiro momento, e essas gostosuras que estamos podendo nos deliciar aqui. Se ainda não fizemos, o faremos ainda na sequência do programa. Mas a gente já volta então. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart. A família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. Lens Import. Distribuidora nacional das ferramentas Bessey. Acesse lensimport.com.br. Estamos retomando a entrevista com a Sandra e o Maurílio Bugman, nesse sábado maravilhoso, falando aqui da Ecolocanda, Tiroleses, local que vocês precisam conhecer, e indique sem nenhum temor, muito pelo contrário, indique a todas as pessoas. Vale muito a pena, local aprazível. Aqui tem um ruído constante, né, Maurílio? O Maurílio até brincou. Sim. É um ribeirão generoso que passa ao lado, aí a água correndo, uma cachoeira constante. Incrível. Sensacional, né? Sensacional. Quando você idealizou a ideia do seu livro aí, quando surgiu a ideia de construir, colocar no papel algumas coisas relacionadas ao seu trabalho, você se baseia em algum modelo existente no mundo? O tipo o prazer de ficar em casa? Tem países que se notabilizam mais do que outros, assim, por essa coisa de ser feliz, de ter o prazer de ficar em casa, não? Pesquisou sobre isso? Sim, com certeza, né? Eu já venho estudando por gosto pessoal, isso, sei lá, faz uns 15 anos, né? E algo que surgiu nos últimos tempos foi um estudo sobre a vida na Dinamarca. Né? Surgiram alguns livros, né? Então um pouco do livro tem a ver com essa questão do que eles chamam ficar huge, né? Ficar huge, que seria curtir as coisas simples da vida, curtir as coisas da casa, né? Então na Dinamarca tem vários hábitos, né? Que eles têm já introjetado, né? Que é cultural, em relação a essa questão do ficar huge, né? Lembrando que na Dinamarca, como todos os países nórdicos, né, se vive mais dentro de casa, até porque são 8 meses de um inverno terrível, rigoroso, né? E aí tem mais aqui essa ideia de fazer um ninho, né? Fazer um ninho, aconchego, isso, né? Tu vai te cercar das coisas que te fazem ficar à vontade, ficar aconchegado, como tu falasse da toalha aqui, né? Que a Débora estava nos falando, que veio de Machu Picchu. Então é uma lembrança dela, é uma coisa que ela foi lá, viajou, ela trouxe para cá, né? Então a gente vai se cercando dessas lembranças. Quer dizer que o dinamarquês, então, é o que mais sabe viver dessa forma? É isso que você pesquisou? Encontrou isso? Não necessariamente. É algo que hoje, né, está se percebendo bastante, esse cuidado dos dinamarqueses, mas em todos os países, né? Essa questão da gente se cercar das coisas e das pessoas, né, que nos fazem bem, né, e fazer isso de forma deliberada, selecionar, né? Você sugere coisas no teu livro? Jeito de viver, jeito de curtir a casa, mais ou menos assim, não? Não diretamente. Eu trabalho com essas reflexões. A pessoa, né, ao ler o livro, ela vai repensar algumas coisas, né?
Então, há um determinado quadro, uma determinada imagem que tu admiras, né? Tu podes trazer aquilo para tua casa e tu vais passar todo dia naquele corredor ou naquela parede e olhar para aquilo, né? E aquilo naturalmente vai colaborar para o teu bem-estar, né? Aquilo vai estar em sintonia contigo, né? Então são muitas coisas que podem colaborar para a gente se sentir bem, né? Como é que você vai lançar o livro? Eu vou lançar o livro, né? Ele vai fazer parte ele vai ser lançado pelo sistema de financiamento coletivo, crowdfunding, né? Que existe um portal que se chama o Catarse, né? Que ele recebe projetos de vários tipos, livros, lançamento de um conjunto, de um CD, etc., né? E as pessoas colaboram para que aquele projeto saia do papel, se torne realidade, né? E em contrapartida existem recompensas, né? Que a pessoa recebe por estar colaborando. Que recompensas são essas? Então, no caso do livro, existe o próprio e-book do livro, né? Onde a pessoa que colaborar vai receber o e-book com o seu nome junto na lista de agradecimentos. Sim. O livro impresso, né? Outro tipo de recompensa, também autografado, né? As gravuras, algumas gravuras que eu fiz, ilustrações que eu fiz para o livro, que vão ser transformadas em gravuras, né? E tem o mascote do livro, que é um caracol. Um caracol. Que a ideia de que o caracol mostra sempre... na câmera ali, mostra nessa câmera. Sempre leva consigo a sua casa, né? Vou mostrar aqui o livro também. E ele é o mascote do livro. Então, esse é o mascote do livro. Esse caracol, ele é de pano, ele é possível ser pintado várias vezes, e lavado, ele é produzido pela Ludix, né? E tem a casinha, que é a casa que me faz bem, a casa da capa do livro, são outras duas recompensas, né? Maurílio, para a gente terminar, quando eu apresentei você na entrevista, eu disse que você cuida de interiores, mas que não foca o seu trabalho apenas para casas, né? Também para empresas, para escritórios, consultórios, hotéis, não é mesmo? Até porque hoje em dia a gente passa um belo tempo das nossas vidas não na nossa casa propriamente, né? É no local de trabalho. Está mudando algum conceito desses locais também, no sentido de deixar as pessoas de bem, oferecer um lugar bacana? Isso está mudando também? Com certeza. Com certeza. A ideia do meu segundo livro é o escritório que me faz bem. O escritório que me faz bem. Mas, né, o trabalho, né, considerado normalmente como algo, um esforço, né, essa concepção já está mudando há algum tempo, né, mas o ambiente ele pode colaborar muito para isso, né, e às vezes pequenos detalhes, né, que fazem com que a pessoa se sinta melhor, além das questões funcionais, de ergonomia, iluminação, né? Mas toda essa questão de cores, de coisas que a pessoa possa ter uma mesa especial, ou a questão de um ambiente de descompressão, né? de relaxamento no ambiente de trabalho, isso está acontecendo e até de forma muito natural nas empresas, né? Vocês podem citar algum trabalho que vocês fizeram aqui na região já? É possível? Alguma empresa onde já fizeram um trabalho especial? Um trabalho nessa linha, eu posso citar um trabalho muito interessante, que foi uma clínica ginecológica, né, que a gente trabalhou com um conceito, e esse conceito ele surgiu de uma conversa com o médico proprietário, né, que colocou para a gente que o principal objetivo da clínica era fazer com que as mulheres, em termos gerais, se sentissem muito bem, se fossem muito bem cuidadas, né, independente da idade,
né, da etnia, né, esse cuidado é igual. Então, nós trabalhamos com essa ideia e achamos uma imagem que representou isso, que era uma mão segurando uma flor, né, e a gente reproduziu essa imagem de formas diferentes, permanecendo com a mesma flor, né, e alterando as mãos, uma mão de uma criança, de uma senhora de idade, que ele queria, criou? De uma mulher de meia idade, né, uma mulher negra e assim por diante, e isso foi retratado na recepção, né, e isso criou esse clima de cuidado. Não é? Legal, trabalho bacana, né, que vocês fazem. Gostam do que fazem, não? Sim. É algo que a gente nunca deixa de mistura trabalho e lazer, né? Porque não nós estamos sempre dá mais, né? Percebendo as coisas, né? Sandra, no ambiente, tu vai e observa os detalhes. Tem que se fazer aquilo que, né, que dá um retorno de satisfação. Né, essa questão de traduzir assim, o que a pessoa muitas vezes não sabe que gosta, né? E a gente ajudar ela a descobrir isso, e isso depois o ambiente trazer essa satisfação, para a gente é fenomenal. Muitas vezes a pessoa está desconectada de si. Claro, né? claro. Então, Sandra, foi um prazer enorme. Muito obrigado por ter vindo. Muito Maurílio, muito que obrigado. Bom, né? Poder conhecer um pouco mais desse trabalho bacana, minucioso, né? São detalhes, né, que fazem a diferença das pessoas numa casa, no ambiente de trabalho, nós acabamos de falar, e que torna o trabalho de vocês grandioso, reconhecido acima de tudo, porque no fundo todos nós queremos estar num lugar que nos traga uma energia boa, que nos deixe bem, né? Essa é a filosofia da vida hoje, né? Estar num lugar bacana e integrar-se a ele, né? É mais ou menos assim. um lugar que recupera as forças. Que recupera as forças. A gente utiliza no escritório, né, uma frase assim que representa bastante a nossa forma de trabalho, de ver os projetos, que é do arquiteto Mies van der Rohe, que é Deus está nos detalhes. Deus está nos detalhes. Bacana. Até ele, nas suas obras, ele era muito modernista, minimalista, né? Mas o que havia de detalhe era o detalhe, né? O detalhe. Deus está nos detalhes. Obrigado. Então foi a nossa entrevista com esse casal maravilhoso, a Sandra e o Maurílio Bugman, que tem sua base em Blumenau, mas que atende toda a nossa região aqui. E logo, logo a gente vai falar mais deles em razão do lançamento do livro A Casa que Me Faz Bem. O tema de hoje foi centrado exatamente nessa linha, né? do interiores, da casa onde a gente gosta de estar, da casa que a gente lembra, da casa boa de se viver. É isso aí. Um grande abraço e até o sábado que vem. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve. Olha, pessoal, a gente está fazendo esse programa hoje aqui da Ecolocanda, no Tiroleses, que é um local que realmente encanta. Acho que essa é a sensação de encantamento, né? Quando você olha, vislumbra aqui a beleza desse local. Eu gosto muito dessa coisa quando a pessoa vai para uma região rural e não a modifica, não, né, convive, apenas melhora, apenas qualifica, não modifica. E isso é muito bacana. E aqui está bem marcado, essa situação é muito flagrante, ou seja, pessoas que vieram e se integraram ao ambiente e conseguindo fazer aqui uma pousada maravilhosa. Timbó tem seguido nessa pegada das pousadas, que começa aqui na nossa região, mais em Pomerode, mas agora também já temos as nossas pousadas e essa aqui é uma das referências. E eu estou tendo a oportunidade de conversar um pouquinho com a Débora e com o Salomar Oste, para falar um pouquinho a respeito desse trabalho, que é muito novo tudo isso aqui, é uma experiência recente. Como é que está sendo desenvolvido esse trabalho, Débora? Bom dia. Bom dia.
Obrigado pela presença de vocês, é um prazer recebê-los aqui. E é justamente isso, é essa pousada que antigamente era um sítio de família, que nós abrimos as portas agora para receber os hóspedes. Assim como a gente recebia os nossos amigos anteriormente, é isso que a gente quer continuar a cultivar, né? Essa interação entre nós, nossos amigos, e os nossos hóspedes que saem daqui, saem como os nossos amigos também. Claro. É impressionante. Falar nisso, para ti, Salomar, qual tem sido o feedback dessas pessoas que vêm de várias partes do Brasil se hospedar aqui, viver momentos aqui com vocês? O principal impacto delas, né, é que vem com o chamariz do Vale Europeu, de Blumenau, de Pomerode, o impacto da beleza de Timbó. Né? Elas se surpreendem com a condição de Timbó, né? Com o nível de Timbó. E isso é uma coisa que nós temos repetido, né? E uma das coisas que nós temos pedido para repetir, né? O sonho da gente, né, Carlos, pensando até no futuro, é que as nossas crianças, os nossos estudantes, né, ao serem encontrados por amigos na praia, passeando, enfim, qualquer passeio, e as pessoas perguntarem: nossa, você mora onde? Eu falo: em Timbó. O que tem em Timbó? Timbó. Muito bom. Timbó é lindo. Timbó é um recanto de turismo, é um recanto de recepção ao turista no Vale Europeu. É uma cidade ímpar no Vale Europeu. E isso, claro, é um trabalho muito incipiente, né, muito pequenininho, mas ele tem que ser repetido. E é o que a gente tem feito. Sabe? Você acha que está conseguindo fazer esse impacto, criar esse impacto nas pessoas? Elas ficam com esse encantamento mesmo? Os hóspedes sim. Né? A Débora citou uma passagem que é bem comum. As pessoas saírem daqui e se tornarem sócias, assim, sabe? Se tornarem, que legal. Nossa, eu quero voltar aqui em tal data, eu quero voltar aqui não sei o quê, dá uma olhada para mim em tal data. E por quê? Porque gostam daqui. E são eles que vão propagar, né? Fazer o marketing da pousada. Né? Como isso aqui é um projeto de vida, meio da Débora, a gente está vislumbrando a possibilidade de fazer mais, não pela gente, mas pelo município, sabe, pela região, a natureza, de uma forma geral, né? Com certeza. Agora, quantas pessoas vocês acomodam aqui, Débora? Bom, hoje nós temos 6 suítes, acomodamos de 12 a 15 pessoas. De 12 a 15 pessoas. Aceita criança? Com certeza, esse lugar tem principalmente que ser, né? Crianças, famílias, e é isso que a gente quer, que eles sintam-se em casa mesmo aqui, como se fosse o sítio deles, a casa deles. Tá certo. Pessoas de todo o Brasil estão vindo, realmente? Todo o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Então nós estamos gostando porque nós estamos sentindo que nós estamos sendo conhecidos e estamos tendo esse retorno. Como o Salomar disse, devagar, é um trabalho de formiguinha, porque nós também queremos amadurecer e absorver essa ideia no turismo. Né? Eu soube que vocês valorizam muito a região do entorno, né? Adquirindo produtos dos agricultores aqui vizinhos. Isso é bacana, Sim, né? Isso é perfeito, porque eu faço questão que o bolo seja da Márcia, que o pão seja do fulano, do seu Mário, que o queijo seja do seu Felipe, porque eu acho que não precisa só a Ecolocanda, a Débora, o Salomar ganharem. Todo mundo pode ganhar com o turismo e com essa interação, porque eles fazem um produto tão bom que eu não vou conseguir chegar nem aos pés do que eles estão produzindo. E por que não agregar esse conhecimento? Eles já entenderam essa mensagem, eles já compreenderam isso. E é perfeito, que bom. Porque as pessoas querem justamente isso. E almoços, jantares também, quando eu preciso fazer aqui na pousada, eu não disponibilizo da minha cozinha para isso. Eu chamo o Jurandir, eu chamo a Fábio, eles vêm, eles trazem aquela comida gostosa, caseira, saborosa, que faz toda a diferença. Que legal. Olha, foi um prazer, obrigado pelo convite feito para a gente fazer essa locação da entrevista do sábado aqui com vocês. Eu estou realmente muito contente eu imaginava como era, mas cheguei aqui e comprovei exatamente aquilo que a minha imaginação levou, né? A imaginar que a gente estava num local fantástico, é um esplendor, realmente, esse visual daqui é maravilhoso, esse clima todo especial, muito verde, esses contrastes de verde me encantam, né? E esses morros que circundam Timbó, que
fazem toda a diferença, que tornam essa nossa região realmente um lugar muito bom de se viver e fácil de projetar, né, Salomar? Você está falando disso o tempo todo. Aliás, me fala um pouquinho dessa marca aí, Turistimbó. Nós, antes de falar dela, nós devíamos isso também a vocês, uma manhã agradável como essa, porque você tem vários tijolos, né, na construção da imagem de Timbó no nosso vale, e talvez eu e a Débora não tivemos a oportunidade de te agradecer nesse sentido. Então é uma maneira simples, né, de poder te agradecer por tudo que você tem feito, né, é muito mais do que um cidadão timboense, né. Então obrigado por isso, né. Isso aqui não é meu e ela não tem que ser, né, não tem que ser meu, não tem que ser nosso, isso aqui tem que ser de todo mundo, né. O que eu queria, na verdade, é que todo mundo replicasse isso, né. Tirou uma foto de Timbó, né, e é um convite que eu faço até as nossas celebridades hoje aqui. Tirou uma foto de Timbó, vem visitar Timbó, põe o hashtag na rede social lá, Turistimbó, para que outras pessoas saibam, descubram, né, e que a gente compartilhe então a experiência, né, de poder estar vivendo o Timbó. É só isso, é simples como, né, vai até o Museu da Música, tem aquela experiência maravilhosa que é aquilo, tira uma foto, Turistimbó, repita que Timbó é uma cidade turística, eu tenho certeza que repetindo a gente chega lá. Legal essa ideia. Obrigado pela força, pela presença, pelo convite aqui, da presença no programa, pelo convite que eles fizeram aqui para a gente fazer a locação desse programa de sábado aqui na Ecolocanda Tiroleses. Tenham todos um bom dia, bom final de semana a todos, valeu!